Seja muito bem-vindo ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, instrutor do curso de refrigeração e máquinas de lavar aqui do portal. E no vídeo de hoje eu vou falar os 3 defeitos que mais aparecem aqui na minha oficina. Tá certo? Defeitos de refrigeração, certo? Caso você queira que eu faça os 3 defeitos que mais aparecem em máquina de lavar, deixa aí nos comentários que eu faço também. Beleza? Mas hoje o assunto é refrigeração. Vamos lá, o defeito que mais aparece. Eu vou começar de trás para frente, tá bom? O terceiro, certo? Para criar expectativa para você saber qual é o primeiro que mais aparece de verdade. O terceiro, em terceiro lugar então, é vazamento, tá certo? Falta de gás, certo? Então o cliente te chama e você vai lá, faz os testes, descobre que está faltando gás. É um dos defeitos que mais aparece. E que muita gente às vezes não dá valor. Às vezes tem cliente que liga para a gente aqui perguntando quanto que é a carga de gás. Quando você fala o preço, ele costuma achar caro. Por quê? Porque ele pensa que carga de gás é simplesmente chegar lá e colocar o gás, certo? E não é isso. Colocar o gás é muito fácil. Eu conheço uns colegas que só fazem isso, tá certo? Inclusive o apelido dele é Taca-Gás. Mas não, na realidade, quando é falta de gás, no caso, é porque tem um vazamento. Então não adianta você colocar o gás hoje e daqui uma semana, um mês, 3 meses, a geladeira para de novo por falta de gás. Então é como você encher o pneu do carro, certo? Não adianta você chega no posto, coloca, enche o pneu do carro, aí roda 2, 3 quilômetros, murcha de novo. Por quê? Porque não consertou o furo. Com refrigeração é a mesma coisa, certo? Você tem que encontrar o furo. Por isso, encarece, tá certo? Então, o correto realmente nessas situações é você fazer um caça-vazamento antes de injetar o gás, certo? Como é que a gente faz o caça-vazamento? Tem várias formas da gente fazer o caça-vazamento. Às vezes, muitas vezes o vazamento você descobre ele facilmente ali procurando alguma mancha de óleo na tubulação, certo? Já encontrei um monte de vazamento dessa forma. É a melhor forma quando você encontra mancha de óleo, mas nem sempre aparece essa mancha de óleo, porque esse vazamento ele pode estar oculto dentro do gabinete, e aí você precisa saber fazer os testes. Existem testes que a gente faz separando as linhas da geladeira, né? Linha de alta, linha de baixa, pressuriza simultaneamente as duas para ver qual delas perde pressão. E aí, dependendo de qual delas perde pressão, é o procedimento que a gente faz. E isso tudo acaba encarecendo, tá certo? Porque é tempo, é nitrogênio que você coloca. Tem algumas que você precisa injetar um contraste, certo? O contraste, inclusive um dos parceiros do nosso canal fabrica um contraste, chama Chivato, em que a gente injeta dentro do sistema, faz a carga de gás, deixa funcionando por alguns dias até a geladeira perder eficiência. E aí, quando ela começa a perder eficiência, que o cliente entra em contato, ó, ela está parando já de gelar. Aí você volta lá com uma lanterna de ultravioleta, inclusive tem um kit. Se você quiser, aqui na descrição tem um link de ferramentas, onde eu sempre estou atualizando as ferramentas. Procura lá insumos de refrigeração. E aí tem lá esse chivato, tá bom? Para você comprar, vem completo se você quiser. Já vem até com a lanterninha de UV para você procurar o vazamento, certo? Chivato é ótimo para você encontrar vazamento, mas ele não serve para qualquer situação. Por exemplo, se for um vazamento em um freezer horizontal, que costuma dar aquele vazamento interno, aí não vai resolver, porque você não vai ter como iluminar com a lanterna. Então, para cada situação, existe uma técnica para você descobrir o vazamento. Então, é um dos serviços que mais aparece para a gente aqui, tá certo? Vazamento de gás. E nesse caso, eu aconselho que você domine as técnicas para encontrar vazamento. E para dominar as técnicas, todas as técnicas, inclusive as demais que eu vou falar por aqui, seria legal se você fizesse o curso aqui no Portal Refrigeração, tá bom? Estou deixando o link do curso também na descrição, certo? Mesmo quem não sabe nada,
pode vir na confiança que a gente começa do zero absoluto e à medida que você vai assistindo às aulas, você vai crescendo, aprendendo, se desenvolvendo até se transformar em um profissional altamente qualificado, alguém que vai viver de refrigeração, dizer adeus para o patrão, trabalhar por conta própria, pagar os boletos, realizar os sonhos. Legal? Link na descrição. Ah, e você também, que já é profissional, já está na área, mas percebe a necessidade de se atualizar, vem para o portal também, tá? A gente já tem um módulo, o módulo de tecnologia inverter no curso de refrigeração, tem também o curso de controlador digital, que muito profissional que está aí no dia a dia, profissional antigo, não sabe mexer com controlador digital e deixa de ganhar dinheiro por causa disso. Link na descrição, valor muito acessível, na maioria das vezes no primeiro atendimento você recupera o valor investido. Legal? Bem, você vai gostar, não tenho a menor dúvida disso. Beleza? Bom, vamos continuar por aqui. Então esse foi o terceiro defeito que mais aparece aqui na minha assistência. O segundo defeito que mais aparece aqui na minha assistência é compressor. Aparece, toda semana a gente troca alguns compressores aqui na minha assistência. E é interessante falar isso porque principalmente quem está no início de carreira tem muita dificuldade para identificar, para condenar o compressor. Ele até tem a suspeita que o compressor não está bom, mas por ser uma peça um pouco mais cara, ele tem receio às vezes de passar o orçamento, não ser aquilo, o cliente não aprovar. Mas, olha, tem que sair isso do coração, tá bom? Bom, compressor, quando está ruim, o que acontece? Ele não parte. Então, a primeira coisa que você vai fazer é medir se está chegando energia, se está chegando corrente no relé e no protetor térmico. Correto? Está chegando energia? Então, o defeito está dali para frente. Pode ser defeito no relé? Pode ser defeito no protetor térmico? Pode. Faz os testes também. Tá bom? É bem fácil. Teste do protetor térmico é super fácil, certo? Ele tem que dar continuidade quando está frio. E relé, a mesma coisa. Tem que dar continuidade, dependendo, se for relé eletromagnético, ele dá continuidade em uma posição. Se você virar de cabeça para baixo, ele não dá continuidade, então você faz o teste assim, virando, tá? Se for PTC, quando ele está frio, tem que dar continuidade. Ok? Maioria das vezes não costuma ser nem relé nem protetor térmico. E às vezes, quando é relé e protetor térmico, muitas vezes pode ter sido causado pelo próprio compressor que não está muito bom e aí sobrecarrega essas peças e ela estraga. Então, quando você pegar um desses compressores com relé ou protetor térmico estragado, sempre deixa o seu cliente avisado que pode está comprometido o compressor, porque senão você cobra por uma troca de relé ou de protetor térmico e aí passa aí uma semana, 15 dias, estraga de novo. E é o compressor que está causando, tá certo? Às vezes o compressor pode estar com algum problema no enrolamento elétrico e pode estar com algum problema de travamento mecânico e está causando o desgaste prematuro de relé e protetor térmico, tá? É muito raro eu trocar relé e protetor térmico. Na maioria das vezes é o compressor mesmo que está com problema. Segundo passo, então, você testou o relé, protetor térmico, se está tudo bem, vamos agora testar o compressor. Então você vai testar a continuidade entre os pinos, tá certo? Então, entre cada pino, principalmente os compressores de tecnologia on-off, eles têm resistência diferente entre os pinos, tá certo? Para saber se a resistência está certa, o correto é que você tenha em mãos a ficha técnica do compressor. É fácil? É relativamente fácil. Se você, por exemplo, entrar no site da Embraco, se for um compressor Embraco, entra no site da Embraco, ou então no aplicativo, tem aquele aplicativo Embraco Tools, que tem a lista técnica, certo? E lá na lista técnica tem lá a resistência ômica do enrolamento auxiliar e do enrolamento principal. A Tecans também tem, tá bom? Se você entrar no site da Tecans ou no aplicativo da Tecans, tem também a resistência ômica
do enrolamento de partida e enrolamento auxiliar, tá bom? E aí você confere para ver se está certo. Confere também se não está dando fuga para a corrente, tá bom? Como é que é isso? Você coloca a ponta de prova no pino e outra na carcaça. Não pode dar leitura, não pode dar fuga de corrente. Se der, você já condena o compressor. Isso é o teste elétrico, tá bom? Mas o compressor tem também a parte mecânica, que às vezes a parte elétrica está toda ok e a parte mecânica pode estar travada. E aí você testou tudo. Você ligou, o compressor não parte, fica dando aquela zoom e não vai, e aí desliga pelo protetor térmico, é a parte mecânica travada. Aí é trocar o compressor. Então qualquer uma dessas áreas, se tiver estragada, trocar o compressor. Tá bom? Fez o teste aí com o coração bem tranquilo, pode condenar o compressor, certo? Coloca sempre o igual, não faz intercâmbio de compressor, tipo assim, tirar um R600, colocar um 134 no lugar. Eu sei que tem muita gente aí na internet ensinando a fazer isso, mas está errado. Não faça, não faça. É muito, muito errado. Beleza? Coloca se R600, R600, se R134, R134, tá ok? Aí sempre observa também a potência do compressor. De preferência, coloca igualzinho. Se você colocar igualzinho, você vai ter a vantagem da tubulação casar. Dá tudo certo, tá bom? Se você não achar igual, mas primeiro, preza pela potência, pela voltagem e pelo tipo de gás. Tudo bem? Beleza? Vamos então para o primeirão, o defeito que mais aparece aqui no portal. Só que antes, deixa eu dar só um recadinho aqui dos parceiros do Portal Refrigeração e eu já volto, tá bom? Com o primeiro lugar dos defeitos que aparecem aqui na minha oficina. Chegou aquele momento em que nós falamos dos parceiros do Portal Refrigeração, aquela galera que nos ajuda a trazer esse conteúdo relevante para a refrigeração. Vamos lá? Brasweld, uma empresa brasileira que desenvolve produtos para refrigeração, Alumax, Mega Pro, varetas para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas e muito mais. Uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia dos profissionais refrigeristas. Procure os produtos da Brasweld em uma loja de refrigeração perto de você. E o que não dizer da Elite? Elite desenvolve ferramentas com muita tecnologia e ótimo custo-benefício. Provavelmente você já conhece o engate rápido, chave lock, sacador de mecanismo, só que a Elite tem muito mais ferramentas que provavelmente você não conhece e que estão fazendo muita falta na sua maleta. Então você vai fazer o seguinte, vai entrar no site da Samatec. Samatec é detentora da marca Elite, então é samatec.com.br. Clica na aba Elite, vai com tempo, vai com calma, porque tem muita ferramenta legal para você descobrir lá. E finalmente, porém não menos importante, Michande Gases Industriais e Medicinais. Michande especialista em nitrogênio, oxigênio, maçaricos, reguladores, tudo que tem a ver com essa área, tá? E tudo com procedência e garantia. Talvez você não saiba, mas tem muita gente por aí no mercado vendendo cilindros falsificados, certo? Cilindros que não passaram por nenhuma vistoria e eles falsificam ali a validação, colocando você e o seu cliente em risco, tá bom? Então, entre em contato com a Michande. Se você estiver em São Paulo, já vai direto, já leva o seu cilindro carregado pronto para usar. Se você estiver em outros lugares do Brasil, entre em contato pelo WhatsApp, eles enviam para todo o território nacional. Beleza? Bom, continua com o seu vídeo por aí. Prontinho, tô de volta por aqui. Vamos lá, então, primeiro defeito, o defeito que mais aparece aqui na minha assistência e que requer bastante conhecimento dos profissionais. Não é difícil, mas precisa conhecer. É aquele clássico defeito, gela em cima e não gela embaixo. Certo? Em geladeira frost-free, aparece muito esse defeito aqui na minha oficina. Bom, vamos lá. Eu conheço muitos profissionais que eles vão lá e trocam tudo, tá certo? Eles não sabem testar. Não sabe testar um sensor, não sabe testar uma resistência, não sabe testar um fusível, não sabe testar nada.
Aí ele vai lá e troca tudo. E algumas vezes, mesmo trocando tudo, não resolve o problema. De vez em quando um desses entra em contato comigo, Ricardo, me ajuda, pelo amor, não estou conseguindo resolver aqui, já troquei tudo. Então, primeira coisa, conhecimento. Conhecimento é básico, tá bom? Eu devia ter deixado para fazer a propaganda do meu curso agora, nesse momento que ia casar bem legal. Mas vamos lá. Já fiz a propaganda do meu curso. E uma das coisas que eu mais dedico lá no curso é justamente ensinar essas coisas. Por exemplo, você testar um sensor. Parece que é coisa de outro mundo, certo? E é muito fácil, desde que você conheça. Então, cada geladeira, ela tem, conforme a marca, conforme o modelo, tem sensores diferentes. A maioria dos sensores que a gente encontra são sensores, por exemplo, na Brastemp Conso, a gente vai encontrar sensores de 2,7K. Principalmente as geladeiras mais novas, Brastemp Conso, todas elas vêm com 2,7K. Nas geladeiras mais antigas, Brastemp Consul, eu estou falando bem antiga mesmo, ela vinha com 10K, tá certo? Electrolux tem algumas mais antigas com sensor de 5K, as mais novas vêm com 10K. Você tem as Panasonic também, que tem uns sensores um pouco diferentes, mas aí é que tá. É importante que você saiba, aquele modelo que você está mexendo, qual é o sensor que ele usa. Tá certo? Então é importante que você tenha um manual técnico, ok? O manual técnico ele traz o sensor e não só isso, ele traz também uma tabela. Porque o sensor, por exemplo, eu falei do sensor de 2,7K, que é o mais comum da Brastemp e da Brastemp Conso, ok? Só que essa resistência ôhmica de 2,7K, ela é a 25 graus. Certo? Se o sensor tiver 25 graus, essa resistência é 2,7. Se a temperatura tiver mais alta, digamos, eu não vou nem chutar uma temperatura, mas uma temperatura mais alta, 28, 30 graus, por exemplo, o que vai acontecer com essa resistência 2,7? Ela vai cair. Aí você vai lá e mede 2K. Certo? Aí fala, deve estar estragado. Não, não está estragado. Você precisa colocar um termômetro junto com o sensor. E tudo isso a gente ensina os meus alunos, no caso do portal, a testar o sensor. Então é preciso que você saiba. Senão você vai começar a trocar peças sem necessidade. Tem gente que chega e já troca logo o sensor de degelo, achando que é ele. Muitas vezes é ele mesmo que está com problema, mas outras vezes não. Certo? Pode ser outro problema, certo? Pode ser um fusível térmico queimado. Então é importante que você saiba testar qualquer peça. Fusível térmico, certo? Testar continuidade. Resistência, certo? Está aquecendo, não está aquecendo? Módulo de potência, está mandando a carga para a resistência aquecer? Então é importante que você saiba como testar cada um desses componentes, tá bom? Por exemplo, no caso da Electrolux é mais fácil ainda. A Electrolux, ela colocou, maioria, 99% das geladeiras da Electrolux mais novas, elas vêm com um plug extra na placa em que você encaixa um testador, chama monitor de autoteste, MAT2, tá certo? Você conecta e ele testa todos os componentes e te diz qual deles não está correto. É muito legal. A Brastemp, por outro lado, não tem um monitor de autoteste, mas ela tem uma sequência de botões que você aperta na placa dela e você consegue também fazer o autoteste através da placa. Só que aí você precisa, no caso, do manual técnico de serviço para você executar esse autoteste. Então é que tá. O problema é o conhecimento. E aí quem não tem o conhecimento de como fazer esses testes, que não são difíceis, mas quem não sabe, para quem não sabe, se torna difícil. Certo? Então, é legal você aprender. Então, eu vou até convidar você de novo, tá bom? Vem para o portal, tá certo? Lá a gente bate bastante nessa tecla para você desenrolar esse tipo de coisa. Valeu? E aí, quais os defeitos que mais aparecem aí na sua oficina? Deixa nos comentários, tá bom? Aqui na minha oficina aparece muito, e aí você coloca aí. Aparece muito o quê?
Troca de gacheta, Deus o livre. Tá bom? Deixa nos comentários, não esquece do like, se inscreve no canal, ativa as notificações e eu vou ficando por aqui. Valeu, tchau!